Estamos de volta com o programa Direção Espiritual, hoje um programa nutricional. Como a gente tem a oportunidade de ter de vez em quando aqui, hoje é a terceira vez, um programa riquíssimo que nos ajuda a orientar de maneira muito prática, muito concreta a nossa alimentação, sabendo que ela tem repercussões diretas na nossa vida. Inclusive, doutora, nós ainda vamos fazer aquele retiro, não vamos? Ai, adorei a ideia. Vamos propor esse retiro? Vamos arrumar um local para a gente poder fazer um retiro a partir dos alimentos. Pois é, aí a gente faz falando toda a parte também, aprender a cozinhar, aprender a lidar com o alimento, né? Eu já te motivei a escrever um livro sobre o alimento na Sagrada Escritura, né? Não, você nunca falou disso para mim? Já uma vez, eu me lembro que eu disse isso para você. Que eu achava que seria muito interessante falar da mística dos alimentos na Sagrada Escritura. Uai, a gente pode fazer junto. Seria interessantíssimo, então. Porque dentro do contexto judaico, o alimento tem uma repercussão direta com a saúde espiritual. E repara... O pão, né, o alimento que se come, a erva amarga, a ceia judaica é maravilhosa. E tem um detalhe... Lembro que a gente celebrava essa ceia no seminário, fazendo apenas para conhecer, né? E era muito interessante, porque eu já identificava essa ligação do momento celebrativo com o alimento que estava trazendo o motivo da celebração. Então, a erva amarga recordando o pecado, mas ao mesmo tempo a purificação. Porque isso não é errado, né? O que é amargo muitas vezes é bom para o fígado, né? Detalhe, é importante, por isso que fala assim, mas chá verde é amargo, vou comprar chá verde sem gosto amargo. Gente, não funciona. Porque o princípio ativo é o amargo que vai fazer o quê? Quando a sua língua entra em contato com esse amargo, seu fígado já começa a saber que vem coisa para ele. Já começa a se preparar para receber os benefícios. Que interessante. E na vida da gente, né? Quantas vezes um momento amargo ele nos desintoxica, né? Ele nos purifica. Quantas vezes você mesmo experimentou isso? De passar por uma situação difícil, de luta, de dificuldade, amarga mesmo. Exato. Uma realidade amarga. E você sai daquilo ali muito melhor depois. E é porque eu achava interessante, porque no momento da ceia, em que a gente refletia o pecado, a gente comia a erva amarga. Que é o Pessah, né? Meu pai era judeu, então eu celebrava a ceia judaica e eu achava aquilo muito interessante. A gente passava por tudo aquilo. Meu pai era judeu? Meu pai era judeu. Eu sou convertida, né, padre? Tem toda uma história. Mas eu acho lindíssimo isso. Eu tenho amigos judeus e eu gosto de ter o contato com eles, porque é minha origem, né? Exato. É a minha origem. Eu não consigo ver ele, para mim, é uma continuidade. Com certeza. É meu Antigo Testamento. Exato. Agora, sabe que o senhor falou uma coisa interessante? O pessoal fala para mim assim, mas Gisela, você fala do trigo, você fala, mas tem o pão, tem o trigo na Sagrada Escritura. Só que o trigo daquela época era o trigo sarraceno. O trigo sarraceno não tem glúten. Gente, o tal do glúten, eu vou te falar uma coisa, viu? Eu já tentei me livrar dele, mas a gente encontra o infeliz em tudo. Uma paciente minha, até uma médica, ela falou assim, Gisela, ela mandou um e-mail depois, Gisela, eu descobri que o mundo é feito de leite e glúten. É verdade. Mas agora, padre, o senhor vai ficar bobo com essa informação. O glúten de antigamente também não é o mesmo de hoje, porque o glúten é o que deixa aquele pão grande, aquela plasticidade, né? Aquilo é o glúten, é um elástico aquilo, tanto que a gente faz cola com farinha de trigo, né? Fazer pipa. Então, o que é essa cola? O glúten, que vai parar no seu intestino e faz aquele estrago danado. Então, o que a indústria alimentícia descobriu? Que quanto mais glúten no trigo, maior a produção fica. Então, começaram... Mais vistosa fica também, né? Então, exatamente. Então, começaram a fazer uma modificação genética no trigo para ele ter mais glúten. E hoje você tem, por exemplo, quando você vai comprar trigo na bolsa, existe uma coisa chamada força de glúten dele. Então, quanto mais glúten ele tem, mais caro ele é. Então, é por isso que eu digo que hoje o alimento não é como antigamente. Entende? Esse que é o grande problema. Você imaginou que revolução que aconteceria no mundo se as pessoas conscientes disso começassem a bater o pé para querer esse alimento diferenciado? E eu vou dizer uma coisa, eu sei o preço que eu pago por me expor desse jeito, mas é o que eu digo, é minha missão e o seu compromisso é com a verdade. Meu compromisso é com a verdade. Claro. Então eu me cerco de todos os aparatos jurídicos possíveis, porque realmente para a gente poder falar, a gente mexe com
pessoas grandes, né? Mas, enfim, mas olha que belezinha aqui. Vamos aqui na mesa, que eu achei muito interessante essa maneira plástica de mostrar o alimento, né? É tudo de plástico mesmo. Mas é a maneira de a gente entender. Isso aqui é o quê? Isso é o feijão. Sabe por quê? Por exemplo, o paciente, quando ele me relata, doutora, mas eu como todo dia uma concha de feijão. Qual delas? A minha é um pouco maior que essa. Pois é. Então, olha que interessante. Você pode comer uma dessa, pelo menos, porque tem gente que não come nada, né? Porque acha que engorda. E arroz e feijão não engorda. Arroz e feijão é importantíssimo para o nosso organismo, tá? E o que falta no arroz, o feijão completa e vice-versa. É perfeita a mistura, é perfeito. Né? Então, o que cabe numa conchinha dessas é normalmente isso aqui, tá? Que depois a gente vai voltar para esse assunto quando eu mostrar os alimentos complicados. Então, olha que belezinha que ficou. Tá? Nossa, aqui, ó, conchinha de feijão. O Nelson Corrêa já ia colocar uma pururuca aqui, um bacon. Mas nessa conchinha de feijão é só o feijão e o caldo, né, doutora? É, normal, né? Esse é o feijão, aquele feijão típico nosso, maravilhoso, Carioquinha. etc e tal. Exato, bem gostoso. Isso é para mostrar o tamanho que deveria ser uma porção de frango, tá? O peito não é de essa frango. Aqui, não? Não, esse aqui é o peixe. Esse é o filé. Esse é o peixe. Esse é o filé do peixe, padre. Que dá para fazer um chinelo, dependendo do tamanho da pessoa. Exatamente, tá? Isso aqui tem quantos gramas de proteína teria numa porção dessa? De proteína, dessa? eu não sei exatamente, mas ele tem em torno de 80 gramas na porção. Nossa, eu como 5 desse. Pois é, eu só gosto de proteína. Lembra da gordura saturada, aí você vai lembrar de mim, não vai comer Vou lembrar, tanto. vai tudo para a cintura. Mas veja bem, a proteína é importante. Isso aqui, quando você come muito, faz assim, ó. Aqui, ó. Comeu aqui. Tá certo ou não? Tem que virar? Aqui. Comeu aqui. Olha onde vem parar. Pneuzinho. Pneuzinho do lado. Mas proteína é importante, tanto que eu falo que tem claro, que ter mas em a quantia é todas. certa. Eu, por exemplo, não sabia que eu precisaria de menos proteína do que eu ingiro. Eu cresci acreditando que eu precisava de 4 gramas de proteína para cada quilo. Não precisa de tudo assim, não. É. Aí a gente depois Isso aqui é um arroz doce? Pode ser, né? Aqui é um purezinho, aqui é um arroz integral. Você sabe que eu gosto de arroz empapado, né? Detesto arroz soltinho. O Rock também. Adoro arroz empapado. Para mim, então, arroz bom é empapado. E aquele tipo risotinho, é gostoso? Gosto. Então. Eu, na verdade, eu gosto do arroz quando ele está ainda molhado. Você tira ele da panela, assim, molhadinho, antes de secar. Com chuchu. Rock. Não, delícia. Chuchu é delícia. tudo de bom. Aquele mais crocantezinho. Esse é o arroz integral. Esse é o arroz integral. Isso é mais para ilustrar. Tinha uma pergunta aqui, essa aqui. Se o arroz precisa ser sempre integral ou se pode alternar com o branco? Olha, o ideal é comer o alimento mais próximo da natureza. Então, isso é lei agora, gente. Tá, Quanto mais próximo da natureza, melhor. Então, o que acontece? O arroz integral, essa casquinha que ainda fica, deixa ele mais escurinho, ela é riquíssima em vitamina B. O complexo B é importante para fazer toda a energia realmente ser expressada no nosso corpo. Entendi. Mas como é que a gente faz para tirar o gosto de poeira que ele tem? Padre, lembra das papilas gustativas. A gente começa a adquirir paladar. Só não mastiga Acho direito. que a gente está lambendo o chão. Padre, mas será que o senhor está... Não é possível. Eu vou fazer o nosso retiro, eu vou mostrar esse arroz para o senhor, que não é possível que seja tão ruim. Mostra a Teca lá em casa, para ajudar tá, ela lá. Vamos lá, vamos combinar. Então, o que acontece? Você pode misturar um pouco do arroz branco com o arroz integral. É o que eu costumo fazer. Mas o ideal seria... Agora, varia. Tem o arroz negro, tem arroz vermelho, tem vários tipos de arroz hoje no Selvagem. mercado. Maravilhoso. Pena que são caros ainda, esses pro nosso povo. Esses são. Por isso que arroz integral e arroz branco não tem perigo. E aquele misto, que às vezes a gente encontra o arroz misturado com aveia, com outras coisas? Eles chamam de 7 cereais. 7 cereais. No meio desses cereais tem cereais que contêm glúten. Então, tá? Então tem só tomar cuidado. Isso é uma cocada baiana? Não, isso é um purê de batata. Tá vendo, a gente já que tá liberado. Padre, vamos mostrar aquele negocinho aqui? Eu achei muito interessante. Mas vamos responder uma pergunta aqui em relação a isso? A Helenice de Camargo pergunta: por gentileza, gostaria de saber se beber líquido durante as refeições engorda. Fantástica essa pergunta. Primeira coisa, lembra que eu comentei sobre o processo da digestão. Então, eu preciso de ácido clorídrico, que ele vai fazer o quê? Tornar meu ambiente ácido, para eu poder ativar as enzimas.
Se eu jogo água no ácido, o que vai acontecer? Dilui. Além do que, toda vez que você bebe, você está lavando a sua língua e está interrompendo aquela comunicação dela com o seu cérebro. Porque é ela que informa para o seu cérebro o que você está comendo, quanto de proteína, quanto de carboidrato. Confunde o bichinho, ele não sabe de mais nada. Entendeu? Então, e outra coisa, se você bebe água é porque você não está mastigando direito e não está produzindo saliva o suficiente para umedecer esse alimento para ele ser engolido. O garçom fica inconformado comigo. Eu tenho 10 anos que eu não tomo líquido nenhum durante a refeição. 10 anos da minha conversão alimentar, né? Porque antes eu fazia tudo errado. Tomava 2 litros de refrigerante. Você lembra do primeiro recordatório que o senhor fez comigo lá em casa? Lembra? Foi lá que tudo começou, Foi lá que né? tudo começou. E é engraçado, eles não se conformam, não vai pedir nada, não vai tomar nada. E volta. 3, 4 vezes ele volta à mesa. É uma coisa que incomoda, né? Mas uma coisa que eu senti, por exemplo, eu tive uma mudança física mesmo, porque eu tinha estômago alto. Sempre foi uma característica minha durante boa parte da minha adolescência. Meu estômago muito alto, eu comia e me sentia muito incomodado mesmo. Foi eu tirar o líquido da refeição, eu melhorei. Parou de dilatar? Totalmente. Parou de também diminuir o tamanho do meu estômago. Com eu certeza. sinto que eu comecei a comer menos, ficar mais saciado, com menos quantidade. Exato. E deu a oportunidade do seu mecanismo digestório estar funcionando como Deus o planejou. Me fala uma coisa, 14 dias a gente acostuma também, igual o café? Não. Sem o líquido? Não, é uma tem gente que embucha, não consegue engolir, fica agoniado, desmaia. Os testemunhos que eu tenho no... Os testemunhos que eu tenho no consultório. O pessoal chega e fala assim, doutor, o que eu achei que fosse mais difícil foi mais fácil. Não tomar líquido nas refeições. É só prestar atenção. Sabe, se você vê que você não está conseguindo dar aquelas 30 mastigadas, muda seu garfo pelo garfo de sobremesa, diminui o tamanho do garfo, isso ajuda bastante. Você sabe que às vezes as pessoas ficam muito confusas, porque existem nutricionistas que dizem que a gente precisa, que um copo de 300 ml não vai fazer problema, porque o organismo precisa também de água para... Só que a gente esquece que o alimento já tem água. Exato, porque é a tal história. Quanto de água eu preciso por dia? Uns 2,5 litros, 3. Tá, mas 1 litro apenas de água pura de boa qualidade. O resto tem que vir dos alimentos. Por isso que eu digo que fruta seca é uma peste. Porque a água foi embora, Exatamente. Né? Então, o que eu preciso? Eu preciso de legume... gente, vamos falar de coisa prática. Salada, almoço e jantar como se fosse remédio. E assim, comeu alface hoje, come tomate com pepino depois, uma salada de rúcula depois, uma salada de cenoura ralada com beterraba ralada. Por exemplo, variedade. Quando você fala salada, você se refere a alimento cru? Também. Ou eu posso comer um legume cozido e considerar isso salada? Como eu gosto, pode considerar, mas como eu gosto de uma coisa crua e uma cozida, eu separo, entende? Então eu faço as saladas folhas cruas, né? Mas aí é do gosto do paciente. Porque eu, particularmente, doutor, eu tenho muito medo de comer coisa crua fora da minha casa. Não, fora de casa eu nem aconselho. Saladas. Não, tá certíssimo. Aqueles self-service, eu acho muito complicado. Gente, self-service é o seguinte, a gente também tem muito preconceito de alguns restaurantes, mas, gente, a gente se contamina muito mais em casa do que neles. Eu não tenho dúvida, porque eles são fiscalizados. Exato. Né? E geralmente tem uma nutricionista. São sérios, exatamente. Claro, tem muita gente Agora, séria. O que é o ideal quando você vai em self-service? Seja o primeiro a se servir. O Rock, 11h30. Eu chego às 11 da manhã, eu também. Eu sou assim, se eu sei que eu vou no self-service, eu vou cedinho. Isso. Então, quanto mais cedo, porque o alimento não pode ficar mais de 2 horas exposto. Então, seja o primeiro, porque aí você tem certeza que aquilo está bem. Aí, como que eu costumo dizer? Faça uma salada, vamos supor que você esteja comendo em casa. Um arroz, um feijão, lembrando de variar. E aí uma proteína, isso é indiscutível, lembrando um dia vermelha, um dia branca, alternando. Isso agora eu comecei a fazer já, depois do primeiro programa. Isso é muito legal. Que eu era escravo do frango. Vamos pôr sempre um cozido dessa família aqui, padre. Quem são esse pessoal aí? Esse pessoalzinho aqui, brócolis, couve-flor. Tem implicância de brócolis, eu já gostei muito e agora eu tenho implicância dele. E couve-flor? Também tenho. Eu acho que é da família, não me adapto com a família. Padre, a família das brássicas, elas são excepcionais para o fígado. O sobrenome deles é esse? Brássicas. Então
couve-flor, a taioba deve estar no Taioba, meio. eu adoro. Então, mas temos que variar. Engraçado, eu acho que eu gostava muito do brócolis refogado no alho. Isso. Fazia um alhozinho rapidinho com ele, aí eu gostava muito. Mas hoje não sei. Mas nem assim? Não, eu aprendi a comer brócolis com o Padre Léo. O Padre Léo gostava muito de comida chinesa. Então, na comida chinesa, a gente come o legume sem perceber que está comendo. Exato. Porque ele é muito... Rica, fica né? muito bonito, né? Colorida. E eu comecei a gostar de brócolis com ele. Depois, o brócolis feito em casa, cozido, eu não gosto. Talvez estejam cozinhando demais, isso é a primeira coisa. O ideal é sempre cozinhar no vapor e depois dar aquela salteada esperta, né? Na frigideira com azeite e aí bota esse alho. Agora, isso pode ser com a couve-flor, isso pode ser com ele, com a couve de Bruxelas. Aquela pequenininha, aquilo é uma bomba atômica contra um monte de coisa ruim no corpo. A gente tinha que comer pelo menos uma vez por semana aquela couve de Bruxelas. Pois é, onde que a gente encontra assim feliz que a gente nunca acha? Acha, é que a gente não olha para ela. No supermercado, que nem o pessoal fala assim, onde que compra, não é verdade? É que a gente fala, mas eu nunca vi. Esse leite de arroz, esse leite de aveia, nunca vi. É porque nunca olhou no supermercado ou perguntou. Que nem farinha de arroz. A gente tem farinha de arroz para fazer uma série de preparações, não precisa de farinha de trigo, tá? Então, agora, Helenice o nome dela, né? Isso. Helenice, então vamos tentar tirar a água das nossas refeições para a gente poder absorver melhor os Uma das coisas que eu uso muito no consultório... Que eu fiquei chocado. Pois é, adoro chocar. Você tem que fazer isso daqui. Gente, eu acho que eu gosto de chocar as pessoas. Vamos fazer o da bolacha? Vamos. É bolacha, né? Aquilo? Não, Gente, sabe aquela bisnaguinha? Que parece uma bolacha que tem um recheio. É que tem um recheio. A mãe adora mandar isso para criança na escola, né? De lanche. Bom, conclusão. As pessoas não entendem que todos os alimentos são feitos de carboidrato, que é a glicose unida uma na outra, que forma o carboidrato, que forma também o pão, etc. Mas o brócolis tem carboidrato, o limão tem carboidrato. Só que todos os alimentos têm carboidrato, gordura e proteína, os três juntos. Lembrando que cada um é digerido num lugar. Limão tem mais gordura do que proteína, por exemplo. Ele tem carboidrato. O quê? Tem todo. Gordura no limão? Tem. E tem mais gordura do que proteína. Então a gente esquece... Minha mãe lavava a panela gordurosa com limão. Padre, digamos assim, gordura não gosta de gordura? Tá? A gente chocado. tem todo um contexto. Aquela limonada que você toma achando que vai ajudar. Tem gordura. Então, o que acontece? Mas ajuda, padre, porque também é uma verdade, gordura... porque tem o benefício dele também, Exato. né? Então, Mas não é uma gordura ruim do limão. Não, nenhuma gordura é ruim, depende da quantidade. Vamos lembrar sempre disso, não existe um Laranja vilão. tem gordura também? Todos os alimentos têm. Um alimento que é 100% carboidrato, o mel, o açúcar de mesa, só. Não tem gordura? Não, não tem proteína nem gordura. Um alimento que é 100% só gordura, o azeite, o óleo de cozinha. Um alimento que é só proteína. Só tem um alimento na natureza que uma parte dele é só proteína, não tem gordura nem carboidrato. O senhor sabe qual que é? Ai, meu Jesus. Fisiculturista é louco por ele. Whey protein? Obrigada. Galinha bota. A galinha bota. Nunca vi uma galinha botar whey protein, é verdade. É a clara albumina. do ovo. A clara do ovo. Inclusive, gente, a clara do Só ovo... proteína e não tem gordura. Lembra que eu dei uma dica? Inclusive, omelete de clara é uma delícia. Pega o ovo, cozinha, pega a clara cozida e bate num suco. Isso você está agregando. Você falou isso. Isso é fantástico para você agregar proteína, entendeu? Ou então, sabe o que você faz? Você pica essa clara do ovo também e mistura, por exemplo, numa salada, para você aumentar o valor proteico daquele alimento. Né? Tem muita coisa legal para a gente fazer. Mas o que eu quero dizer? Doutora, comi a bisnaguinha. Tá, então o que acontece? Acabei de comer a bisnaguinha. O que eu absorvi da bisnaguinha? Na verdade é o seguinte, vamos lembrar que todos os alimentos contêm os três juntos. Então você olha para o alimento e você não enxerga nem o carboidrato, que é açúcar, nem a gordura, nem a proteína. Mas não foquem em mim ainda, um minutinho. Quando você está comendo uma bisnaguinha daquelas, que tamanho que é? Põe aí na mão, padre. Sim, ó. Exatamente.
Quando a pessoa... Vamos focar agora a minha mão, que é o tamanho da bisnaguinha. Esse é o tamanho da bisnaguinha, né? Vai focalizar aí? Isso. Tem GG, né? Tá? Então, gente, toda vez que a pessoa come uma bisnaguinha daquelas, vamos lá de novo lá no padre. De novo no padre aqui. Isso. Aí. Ela está comendo isso de açúcar e isso de gordura. Em cada uma. Em cada uma. Olha o tanto de gordura. Olha isso. Porque aí assim, então é pior então. Porque já está pronto. Não precisa nem o açúcar virar gordura. Já está estocadinha. Santo Deus. Então o grande problema hoje nosso são os alimentos industrializados que estão carregados de gordura e de açúcar. Uma coisa que eu acho bacana a gente fazer numa próxima oportunidade, padre, ensinar a nossa população a ler rótulos. Porque no rótulo da bisnaguinha, está lá dizendo que ela tem isso aqui de gordura e isso daqui de açúcar. É que a gente não sabe interpretar. A informação não nega, né? Eles são obrigados a colocar, né? Exatamente. Então, a gente tem todos os alimentos. Então, aquilo que eu estou falando, por exemplo, em relação... Tudo tem açúcar? Tem. Então, por exemplo, aquele feijão cozido que o senhor pegou lá para mim, padre, aquele que a gente fez a conchinha, aquele que está perto do peixe. Aqui, isso. Menorzinho. Ele, por exemplo, tem esse tanto de açúcar nessa porção. Mas, veja a diferença que é de você ingerir aquela bisnaguinha e de você ingerir uma porção de feijão. Que é muito mais nutritivo, né? Além do que, até isso de fato virar açúcar. Já demorou. Demorou. Você ali tem fibras, ali você tem a proteína, coisa que tem muito. E aquela bolachinha não tem absolutamente nada. A bisnaguinha não tem nada, só tem muita gordura e muito açúcar. Gordura e açúcar. Que outro alimento, doutora, para a gente encerrar, que você poderia dar um exemplo, assim, porque a gente está acostumado? Bom, pizza, por exemplo? Não, por exemplo, o seguinte, que tal uma fatia de pão de forma? É isso aqui, que é puro açúcar, né? Tá aqui, ó. Então, gente, quando vocês olharem o alimento, procurem olhar o que é que ele traz dentro dele, tá? Isso é super, hiper importante. Agora, uma coisa que é importante também é a quantidade de sal. Então, olha que interessante. Que infarta muita gente, né? Nossa, então, aqueles caldinhos de tempero, que é um quadradinho. Sei. Olha o tanto de sal que tem num quadradinho. É um quadradinho. É quase o sal de um dia, né? Exato. Quanto que a gente pode ingerir de sal por dia, que é o que é recomendável? Ai, gente, me deu um branco agora, mas eu sei que a nossa população ingere em torno de 15 e a gente não deveria, se eu não me engano, ser mais do que 6, alguma coisa nessa linha, tá? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, quando a gente come aquele macarrão instantâneo, aquele saquinho de tempero, ele já tem 50% num saquinho do sal que você pode durante o dia. Aí o pessoal quer ser bonzinho e fala assim, mas eu não como aquele macarrão sozinho, eu pego uma salsicha, aquele embutido e coloco. Vai piorando a situação. Não, aí a salsicha, os outros 50% que ele poderia comer. Então, num macarrão instantâneo com uma salsicha, você já ingeriu o tanto de sal que você deveria durante um dia inteiro. Ô, doutora, obrigado. Não. Muito obrigado mais uma vez. Imagina. Com certeza o nosso programa fica muito enriquecido quando a gente tem a oportunidade de ver de maneira tão prática que a nossa vida pode ser melhor. Pode, né? Nossa, se Porque às vezes a gente erra com coisas tão pequenas, tão bobas. Porque né? não sabe. Às vezes falta informação. E a gente brinca e diz que enquanto a gente não sabe, Deus perdoa, né? Então já viram, a partir de agora vocês estão perdidos. Jesus dizia que a verdade nos liberta, né? E quando a gente tem a oportunidade de chegar em casa, vamos fazer uma comida, vamos preparar alguma coisa, né? Vamos buscar o mais natural, vamos voltar, né, a essa disposição. Eu acredito que passa também pela disposição. Que às vezes a gente opta pelo alimento que tem tudo isso de gordura porque a gente não quer muito serviço, né? Então a gente acaba prejudicando o corpo, a nossa saúde, por uma facilidade. Apesar que eu vejo o seguinte, padre, quando a gente mostra isso, a conscientização muda hábitos. Com certeza. Isso é muito interessante. A gente vai mudando o hábito à medida em que a gente vai se tornando mais consciente do malefício que aquilo pode nos fazer. Exato. Né? E é por isso que eu amo o programa Mais Saúde, que eu gostaria de convidar a todos. É mesmo, fala aí do programa. Ele é diário pela rede do meio-dia, meio-dia e meio, e depois eu continuo mais 30 minutos local. Na Canção Nova, todos os dias? Todos os dias. É no rádio? É na rádio.
E é uma doação de 1 hora do meu tempo. Todo dia que eu faço questão de fazer isso, eu vou pessoalmente para a rádio. O Rock vai todos os sábados, da 12h30 a 1h30, porque é uma maneira da gente passar informação. Aí, como o programa é ao vivo, você pode mandar suas perguntas, eu respondo, as pessoas interagem ao vivo, é muito gostoso. Muito bom. Eu tinha muita vontade de ter a oportunidade de fazer programa de rádio também, porque é um contato muito rápido. Exato, né? É uma resposta imediata. Que nem o Twitter, que eu amo também. Aliás, convido todos a seguir, @Gisela Savioli, e a gente fica ali tweetando, né, padre? E a doutora Gisela tem muita disposição, porque ela encara, eu conheço, posso dizer isso, ela nunca viu na profissão dela uma maneira de ganhar dinheiro. O trabalho dela é uma missão. É claro que ela é uma profissional, ela sobrevive disso, mas o dinheiro nunca falou mais alto. Eu já vi essa mulher cuidar de muita gente sem ter condição de pagar 1 centavo para ela. É missão. E você vai ver que lá no Twitter ela tem muita disposição de responder os questionamentos de todos. Porque para ela isso passa pela missão que Deus deu a ela, de tornar melhor a vida das pessoas. É tão bom, doutora, quando a gente sabe que o conhecimento que a gente teve a oportunidade de ter, ele, ao ser partilhado, ele torna ainda maior, né? Nossa, e é por isso agrega. E eu fico muito feliz de ver as pessoas se interessando e depois dando um feedback, dando um retorno, dizer, puxa, eu fiz isso. Nossa, a repercussão que teve em mim, na minha família, é isso que é gratificante. E a gente se sente cumprindo essa pequena parcela que é a construção do reino, né? Você deve ter estudado, com certeza estuda ainda hoje tanto, né? E saber que suas noites em claro, seu tempo perdido em cima daqueles livros. Os fins de semana que o coitadinho do Rock fica ali me esperando e fala, vai amor, vai, não se preocupe, eu estou tranquilo. E vou lá eu nos cursos. Quase infartando de saudade, né? Isso sim. A sorte que ele sabe cuidar bem do coração, né? Principalmente do meu. Que bonito, obrigado. Gente, muito obrigado pela oportunidade, obrigado por acreditar nesse programa diferente, mesmo quando nós falamos aqui de outras situações, de outras realidades que estão diretamente ligadas à nossa vida espiritual. Desejo que na sua disciplina, nas suas escolhas, você traga sempre a saúde como uma prioridade. Que você saiba escolher o seu alimento e que a repercussão dessa escolha possa ser uma vida melhor para você e para a sua família. Derrame sobre nós, sobre o nosso coração, sobre a nossa vida, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a semana que vem, se Deus quiser.